Olá, começa agora o Saber Direito Debate. O convidado de hoje é o professor Roberto Comporto. Ele é advogado, especialista em direito do trabalho. Durante a semana ministrou no Saber Direito Aula o curso sobre direito do trabalho. As aulas abordaram a evolução histórica, fontes e princípios do direito do trabalho, relação de trabalho e tipos de trabalhadores e direitos básicos do trabalhador. Professor Roberto, é um prazer te receber aqui. Muitíssimo obrigada mesmo pela sua presença e por todas essas aulas ministradas que eu tenho certeza absoluta agregaram muito a quem assistiu. Obrigada. Carol, eu que agradeço à TV Justiça, ao Saber Direito, pelo convite e toda a equipe fantástica que vocês têm aí, que me receberam muito bem, por sinal. Obrigada. Professor Roberto, que na verdade não tem só essa especialização que eu anunciei aí no começo, não. Também é especialista em direito tributário, em docência do ensino superior, em ciência política e mestrando também em direito internacional do trabalho, né? Com foco, inclusive, nos trabalhadores dos portos. Sim. É isso mesmo? De onde veio essa talvez, paixão por essa parte do direito em especial e por que o foco nos trabalhadores de portos, dos portos? Carol, na verdade, a ideia dessa pesquisa é fugir um pouquinho do tradicional, né? O nosso direito interno, que nós temos o estudo da Constituição Federal, as nossas legislações esparsas, a CLT, os entendimentos jurisprudencial do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. E quando eu ingressei na Católica de Santos, iniciando o mestrado em Direito, né, foi proposto, né, pelo professor Rodrigo Mori a pesquisa sobre esse trabalhador que desenvolve essa atividade nos portos. Uhum. Então, a minha linha de pesquisa no mestrado ficou voltada para o direito internacional, buscando exatamente o entendimento e como que funciona esse direito no âmbito internacional, buscando entender de quem é a responsabilidade desse trabalhador, que uma vez ele desenvolve a sua atividade aqui no Brasil, uhum, mas pertence a um outro estado. Nesse estado, nesse país, por muitas vezes não se tem legislação trabalhista. Ele vem aqui no Brasil, fica um bom tempo aqui desenvolvendo essas atividades, depois vai embora. Então, essa questão de exploração desse trabalho alheio, é muito interessante essa pesquisa. E como o Brasil tem feito muito isso, através do Ministério Público do Trabalho, com a ideia de neutralizar essa exploração, o foco da nossa pesquisa é poder contribuir aí com a sociedade jurídica sobre esse assunto. O estrangeiro que vem para o Brasil a trabalho ou vice-versa, quem sai daqui, a lei a ser aplicada é sempre a territorial, aquela no espaço onde há o trabalho, exatamente. É sempre assim, né? Ele trabalha aqui, vai ser regido pela nossa legislação. Uhum. Mas acontece que esse trabalhador ele vem e ele não fica aqui. E por muitas vezes ele trabalha em situação degradante e nem conhece efetivamente os seus direitos aqui. Isso acontece exatamente por isso, por esse desconhecimento? Exatamente. É aí que mora talvez a grande polêmica, o grande estudo, o grande descompasso desse tipo de trabalho? E o descompasso é justamente em detrimento, desde que um homem sabe que ele pode explorar esse esforço físico alheio, o homem tem que se aproveitar disso. E muitas vezes o empresário, ele se aproveita não só desse estrangeiro, como eu assisto também a TV Justiça, a gente vê que a nossa legislação, o Ministério Público do Trabalho, ele trabalha muito nessa erradicação do trabalho escravo, uhum, do trabalho análogo escravo, sempre combatendo o quê? Essa exploração desse trabalho alheio, sem efetivamente poder repassar para esse trabalhador, empregado, os direitos efetivos que ele tem. Então, a ideia do foco é pesquisa. Recentemente, inclusive, escrevi um artigo sobre o trabalho, exploração infantil, análogo escravo, que foi apresentado na Faculdade do Guarujá de Direito. Então, a ideia é sempre, além dessas fronteiras aqui do Brasil, e, sobretudo, aqueles que estão no Brasil também, por que eles não têm essa proteção, né?
Perfeito, entendi. Bom, e o professor também é contador, que na verdade foi sua primeira profissão. Foi minha primeira profissão, né, como contabilidade. E o senhor a gente sabe que existe uma ligação, é uma ligação muito forte entre a contabilidade e o direito, principalmente o direito do trabalho. Sim. Né? Mas e como é que foi essa transição da contabilidade para o direito, professor? Que eu percebi que, na verdade, o trabalho do contador, no seu dia a dia, está muito voltado com legislações, com direito, direito tributário, ora direito do trabalho. Então eu percebi que eu precisava buscar essas informações. Aí me apaixonei pelo direito, né? Então hoje sou advogado. A princípio o senhor cursou o direito como curiosidade só para aprendizado daquele primeiro ofício? Para complementar, né? Entendi. Mas acabou aí, se apaixonando e aí até hoje. E nele ficou? Fiquei advogando, ministrando aulas em universidade, em cursos preparatórios para concursos, para a OAB. E a docência, na verdade, ela surgiu pela dificuldade, inclusive, de passar na OAB. É mesmo? Porque a OAB hoje está bem puxada, complicado, precisa estudar, precisa ter foco. E a faculdade, às vezes, os alunos vão levando meio que no banho-maria. Depois que termina a faculdade, você vai encarar a realidade do mercado e a realidade de uma prova. Então, depois que eu passei, eu vislumbrei que achei interessante poder contribuir com a docência. Então, fiz a especialização em docência do ensino superior, com a intenção mesmo de contribuir com os alunos para essa futura aprovação também, né? Perfeito. A gente tem aqui uma obra de sua autoria. Eu queria que o senhor me contasse um pouquinho dela. A gente volta a abordar também no último bloco, em que ele também vai nos citar algumas outras obras como fonte de estudo, de referência. Mas vamos falar um pouquinho dessa sua obra, Estudo Elementar do Direito do Trabalho. Como é que surgiu a ideia do livro? Quando surgiu? O livro é de quando? De quanto tempo? Como é que foi todo o processo de criação do livro? Esse livro está na primeira edição, né? Foi elaborado em 2013, e a ideia era trazer nesse livro um estudo claro, objetivo, sobre os principais temas do direito do trabalho. Então, como foi ministrado na aula, aí eu abordo desde a evolução histórica, tá? Passando por fundo de garantia, estabilidade, hora extra, remuneração, tipos de trabalhadores. Eu procurei... Que é exatamente a sequência das aulas ministradas aqui no Saber parte Direito, da aula, né? Claro. Está aí no livro, mas com um grande diferencial, Carol, porque eu procurei sintetizar no livro, além do estudo teórico, eu já disponibilizei para os meus alunos, enfim, para os estudantes, enfim, já os artigos de lei, as súmulas que tratam sobre o assunto, a jurisprudência. Então, se eu falo no livro, por exemplo, de estabilidade da grávida, por exemplo... O senhor traz a referência Eu já trago também. a referência legal, o ADCT, o artigo 10 do ADCT, e também já falo o entendimento do TST jurisprudencial sobre esse tema, a estabilidade da gestante. Procurei condensar aqui para ele não ter que ficar, abre CLT, procura a súmula, procura o OJ, então no livro já está condensado esse material. Condensado, com uma linguagem clara. Bem clara, voltada exatamente para o estudante. É interessante que a gente realmente, eu acho que estamos numa era em que a linguagem é essencial até para atrair as pessoas, né? Talvez por tempo que não pode ser perdido, pela objetividade mesmo do ser humano hoje em dia. E eu acho que os autores têm entendido, autores de todas as áreas têm entendido essa necessidade mesmo, né? De trazer uma clareza, uma objetividade. É por aí. A vida é muito dinâmica hoje. Então, às vezes, não necessariamente você precisa colocar palavras difíceis, porque ele vai ter que ler o livro, depois entender o que significa a palavra, para ele poder dar sequência. Então, a gente procura trazer isso de uma forma mais clara, e a tendência, muitos autores, digamos os autores um pouco mais jovens, estão trazendo mais ou menos nessa linha também as suas obras. Que, na verdade, é o desafio diário do jornalista, né? Conseguir traduzir todo tipo de assunto para uma linguagem muito clara e objetiva, né? Professor, eu te peço um minutinho, você de casa também. Daqui a pouco eu volto com mais bate-papo aqui com o nosso convidado da semana. Até já.
Já voltei, Saber Direito Debate no ar. Aqui comigo o professor Roberto Comporto. Professor, o senhor disse no final do primeiro bloco que nesse livro de sua autoria o senhor traz também as referências, os artigos correspondentes àquele determinado tema, as súmulas do TST. Falando nisso, em súmulas, é extremamente importante a gente conhecê-las, né? O estudioso do assunto, o militante da área. E como que o senhor enxerga esse estudo hoje no comportamento profissional? Ele realmente ele existe, ele é levado a sério como deveria ser, para o estudante também? Carol, eu entendo o seguinte, o estudo das súmulas, de realizar a leitura de súmulas EOJ. O que são as súmulas EOJ? São decisões reiteradas do TST, a jurisprudência uniforme do TST, na ideia de que, em determinado caso concreto, o TST já estudou, já teve um debate amplo e aprofundado sobre aquele tema, e o TST, então, emite, não tem força coercitiva, não tem obrigatoriedade, mas digamos assim que o TST está dizendo o seguinte, olha, operante do direito, olha a sociedade, se esse caso concreto aqui chegar aqui na cúpula do Tribunal Superior do Trabalho, é dessa forma que eu vou julgar. A gente vai entender, é dessa forma que eu entendo. Então, recentemente, não tão recente, mas para o nosso estudo ainda acaba sendo uma coisa meio que novo, é a súmula 244 do TST, que fala do estado gravídico, da gravidez, da estabilidade. Antes da edição da súmula 244, o que acontecia? A mulher que ficasse grávida no contrato por tempo determinado, aquele contrato de experiência, engravidou, como o contrato gera termo, sei o início e sei o final, não gerava estabilidade. Então, os advogados começaram a ingressar com a ação, agora que ela está grávida, que mais precisa do emprego para sustento da sua prole, vai ser dispensada? Será que o empregador dispensaria ela se ela não estivesse grávida? Então, o TST bateu o martelo e disse, olha, a partir de agora, eu tenho o entendimento seguinte, vale a estabilidade para a gestante, mesmo no contrato por tempo determinado. E outras súmulas nós temos. Pois é, considerando isso, essa dinâmica toda do direito do trabalho, né, que eu acho que é uma realidade, assim, quais o senhor nos citaria, além dessa, como relevante, importantíssima e essencial para estudo e pesquisa? Carol, a CLT, o Decreto 54/52 de 43, já é antiga, né? CLT já é antiga. E o dia a dia é muito dinâmico. Os casos concretos são muito dinâmicos. Então, para você ter uma ideia, nós temos quase 1000 artigos na CLT. Entre súmulas e OJs, orientação jurisprudencial, mais quase 1000. Então, parece meio estranho falar isso, mas estudar súmulas é tão importante, embora não tenha força de lei, tão importante quanto o estudo da Constituição e da CLT. Porque é nas súmulas e nas OJs, as decisões dos tribunais, que a gente vai tentar chegar até o TST e mostrar, TST, o seu pensamento sobre esse caso, em detrimento da CLT ser de 43, e o direito tem que acompanhar a sociedade, então o TST pensa assim, ó, o TST está aqui. Agora, às vezes o operador de direito não se atenta a isso, o aluno, às vezes, não se atenta a isso, mas precisa conhecer. Existe mesmo essa falta de atenção, vamos dizer assim? Existe. Então, por quê? Se eu tenho um caso concreto e eu pretendo buscar o direito do meu cliente, eu preciso analisar o que traz a Constituição Federal, principalmente no artigo 7º, o que trata a CLT e qual é o pensamento do tribunal sobre aquele caso. Quais são os entendimentos atuais sobre o caso. Exatamente. Então, eu já sei, de antemão, a possibilidade que eu tenho naquele caso concreto de ganhar a demanda ou não. Né? E aí eu posso citar, como você me requereu, a súmula 244, que fala da gestante, estabilidade da gestante, a súmula 369, que trata do dirigente sindical, a súmula 85, que fala sobre a compensação de horas, a súmula 6, que fala sobre equiparação salarial. Equiparação salarial, por exemplo, eu tenho a CLT, mas eu tenho um complemento, que é a súmula 6. Súmula 90, súmula 91, que fala do salário
complessivo, a jornada in itinere. Então, perceba, recentemente, a súmula 437, que fala sobre a supressão do horário de refeição. Não posso suprimir o horário de refeição desse empregado. Se ele tem direito a 1 hora e eu concedo para ele meia hora só de intervalo, ele tem direito a só meia hora? Não, ele vai ter direito a 1 hora cheia, a título de hora extra. Isso não está previsto na lei. Isso é um entendimento jurisprudencial, súmula 437. Então, se eu não conheço a súmula 437, eu causo um prejuízo para o meu cliente. Claro. Porque eu vou requerer para o meu cliente apenas meia hora. Só que o entendimento não. Se o empregador suprime a hora, meia hora que seja, ele será condenado a pagar 1 hora inteira. Perfeito. Então, o senhor consideraria essas como talvez as mais importantes hoje? Nossa, tem muito, Carol. É. Tem bastante. Tem diversas súmulas que necessita de um acompanhamento. Nós temos, entre súmulas e OJ, quase 1000. A depender do caso concreto, precisa-se buscar essa informação. E hoje nós já temos obras que trazem essas súmulas separadas por assuntos, para facilitar a vida do advogado e também do estudante. Então, o estudante, às vezes, tem a dificuldade de pegar essas informações no site do TST, porque é fácil buscar essa informação. Nós temos livros, obras, que os autores já trazem isso separadinho, organizado, pronto para você folhear, vislumbrar o caso concreto, o assunto, e ali já tem as súmulas e OJs que tratam desse caso. Em relação à estabilidade da gestante, ao direito da gestante de forma geral, eu tenho uma dúvida, inclusive particular. Nós sabemos que foi estendido até a 6 meses a licença maternidade para servidoras públicas e é facultativo para as empresas privadas. É isso mesmo? Nas empresas privadas, ela precisa aderir ao projeto Empresa Cidadã. Senão, ela permanece com os 120 dias. Os 4 meses, exatamente. Isso. Mas é facultativo. Isso. Né? O Tribunal Superior tem algum entendimento contrário a isso, a essa possibilidade e não obrigatoriedade das empresas privadas? Não, porque da concessão dos 4 meses, por exemplo, e não 6? Porque a lei é muito clara. O empregado, para que ele possa ter, a empregada, né, gestante, para que ela possa ter a licença maternidade dos 180 dias, né, precisa que essa empresa adere ao plano, o projeto da empresa cidadã. Se ela não aderiu, 4 meses. Falamos de 4 meses, 120 dias, na verdade. Entendi. Tá? Então, como é algo recente, agora nós vamos aguardar o quê? As próprias demandas. Quando começa a surgir as demandas, ações trabalhistas, o TST tende a ter um posicionamento. E essa construção, ela apresenta-se para a sociedade com um lapso temporal. Então, quando a matéria ainda é recente, nós aguardamos o quê? As demandas surgirem, chegar essas demandas ao TST, e o TST, então, começa a ter o seu posicionamento. À medida que, quando a matéria já esteja amplamente debatida, aí nós temos... Madura, né? Podemos dizer assim, aí nós teremos, por que não, a edição de uma súmula ou de uma UJ já tratando sobre aquele caso. Não com força coercitiva, como eu já disse, mas uma forma de persuadir, de dizer, olha, operador do direito, vai ser dessa forma. Nosso entendimento é esse. Nosso entendimento é esse. Mas até chegar lá, demora um pouco. Tá ótimo. A gente faz mais um break rapidinho, daqui a pouco tem o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Até já. Já voltamos, aqui comigo o professor Roberto Comporto, que durante a semana ministrou o curso sobre Direito do Trabalho, no Saber Direito Aula. Professor, existe alguma mudança significativa nesses últimos tempos que seja objeto de destaque, que seja importante a gente ressaltar, tratar aqui? Carol, eu destacaria a alteração do artigo 193 da CLT. Através da Lei 12.997, de junho recente de 2014, a nossa presidenta sancionou e alterou o artigo 193, que trata sobre a periculosidade. Então, quem até então tinha direito à periculosidade? Aquele que trabalhava com explosivo,
o eletricitário, coinflamável, aquele segurança particular ou privado, pela exposição que ele fica em roubo, assaltos, ele tem direito, na verdade, à periculosidade. Mais recentemente, agora os nossos motoboys também têm direito à periculosidade por se tratar, foi uma grande conquista dessa categoria, de uma atividade perigosa. Então, com essa mudança, sofreu aí alteração recente, o artigo 193, incluindo também essa profissão, essa atividade sendo... O senhor considera as características da periculosidade subjetivas ou elas de fato são de fáceis entendimento? Tal profissão, sim, exige um adicional de periculosidade? Dependendo do caso, fica bem objetivo você observar. Mas dentro dessas condições trazidas pela lei, inclusive. Pela lei. Né? Agora, o que nós temos que entender é que, em regra, a periculosidade ela é detectada através de laudo. Então, como isso acontece em uma empresa, nós temos que ter um laudo, um perito. Laudos periciais. Periciais, que irá analisar se realmente aquele ambiente é perigoso ou não. Já a questão do motoboy foi uma coisa bem objetiva, que ainda, como eu trouxe no bloco passado, como é algo extremamente recente, vamos ver, vamos analisar como vai ser o comportamento de toda essa situação, que é recente, mas fato é que ele já tem esse direito. Existem categorias que ainda lutam por conseguir adquirir esse tipo de direito? Essas categorias, na verdade, existem diversas categorias que buscam diversos direitos. Mas da periculosidade em si? Da periculosidade, a mais recente foi a do motoboy. Nós tivemos a categoria dos vigilantes, dos seguranças patrimoniais, que alcançaram, foi uma grande vitória. E agora nós temos a dos motoboys, que também conseguiram. Eu não tenho notícia até então de alguma outra categoria que esteja perto de conquistar isso. Entendi. Tá? Porque, às vezes, essa busca é muito mais interna do que apresentada para a sociedade. Né? Entendi. Muitas vezes começa ali no próprio sindicato isso, exatamente. Até se expandir. Até aflorar, expandir, acaba demorando um pouquinho. Tá certo. Bom, eu gostaria, então, de falar um pouquinho sobre os livros que o senhor indica como fonte de estudo, além do seu, é claro, que a gente já apresentou aqui. Autores e livros para que expliquem bem o direito do trabalho e temas específicos que o senhor considere relevante e interessante de se dizer aqui. Nós temos diversas obras, Carol. Eu indicaria, como nós falamos daquela questão clara, objetiva, sem muito aprofundamento em doutrinas, às vezes para o aluno que vai, de repente, prestar um concurso, o aluno que vai prestar uma OAB, então ele precisa de algo mais visível, algo mais rápido, sucinto, né? Do que ampla discussão de posicionamentos doutrinários. Então, por exemplo, eu indicaria para esse aluno, para a própria, que vai prestar OAB ou concurso, o livro do Renato Saraiva, né? Uma obra bem bacana, uma obra sucinta, clara, objetiva, né? Quem quer se aprofundar mais, não podemos... É um manual? Na verdade, é um curso de Direito do Trabalho, mas não chega a ser um manual extenso com posições doutrinárias. Tá? É um livro mais objetivo, justamente para esse candidato que busca uma posição, um trabalho público, quer ser servidor público, quer prestar concurso. Então, ele precisa buscar essas obras mais claras, sem muito aprofundamento em discussões doutrinárias. Porque quando há posicionamento muito diferente, a banca acaba não cobrando. Tá? Agora, aquele que quer se aprofundar um pouco mais, né? Tem aí os nossos mestres em Direito do Trabalho, Sérgio Pinto Martins, Arnaldo Susequini, o Maurício Delgado. Então, são obras, são clássicos que precisa ter. O Renato Saraiva, por exemplo, eu diria assim, para nível técnico, até um livro analista. Agora, se é para magistratura, aí eu já indico essas obras um pouco mais aprofundadas, a depender do cargo. Então, vai depender muito também, Carol, do que esse aluno, do que esse candidato, o que ele almeja. Tá? Então, diante disso, ele vai fazer análise, ele vai verificar se ele quer uma obra mais sucinta,
Se a atividade ou o concurso que ele for prestar exige de um aprofundamento, ele tem que buscar esses autores. A análise da banca daquele concurso específico também é importante para saber que posição você vai aderir naquele momento. Exatamente. Que obra nós temos bastante. Agora, precisa fazer esse estudo, essa análise, esse planejamento de estudo. Em relação a súmulas, jurisprudências, que obra o senhor indicaria? Aí ele vai ter que ler. Se vai prestar o OAB, vai prestar concurso na área do direito do trabalho. Buscar as súmulas na internet. Na internet, ele vai encontrar o quê? O site do TST. Só que o site do TST, ele vem organizado por súmulas e não por assuntos. Certo. Aí ele vai buscar umas súmulas posso dizer, o Henrique, o professor Henrique, muito conhecido no mundo dos concursos, que ele tem obras já divididas, essas súmulas, por assunto. Pois é, em relação às obras mesmo, de súmulas, de jurisprudências. Não temos muito, Carol. Não temos. O senhor indicaria do Henrique? Porque, o que acontece? Como é muito dinâmico, eu tenho esse receio desses, não é um problema esses livros, mas acontece que se o candidato não ficar atento, recentemente nós tivemos aí o acréscimo de 10 súmulas. Nós estamos na 467, mais ou menos. Tivemos um acréscimo de 10 súmulas. Quem comprou a obra de súmulas organizada por assunto no início do ano já está desatualizado. Você entendeu? Então ele precisa ter essa obra, mas de olho no site do TST. Entendi. E se ele for para uma prova de concurso e OAB em direito do trabalho, tá? Sem ler súmulas, é suicídio. Porque ele vai precisar ter esse material. Ou pelo site, ou comprar essa obra e vai fazendo um complemento com o site. E existe também a reformulação, a reanálise de súmulas, já isso acontece bastante? Pode ser alterada, pode ser incluso algum item, tem súmulas que, de repente, tem 4 itens, daqui a pouco tem 5 itens. De acordo com o entendimento, o tribunal vai acrescentando itens. Da mesma forma que o próprio direito do trabalho é dinâmico, os entendimentos também podem ser atualizados. A súmula pode ser suspensa, pode ser cancelada. Na mesma matéria, né? Pode ser cancelada, pode ser suspensa, pode ser alterada. Tá ótimo. Então é dinâmico demais isso. E outra ainda, tem informativo do TST que tem que ler, muita coisa. Mas vale a pena. O direito do trabalho é muito dinâmico, muito gostoso. Eu adoro. Professor, muito obrigada mais uma vez pela participação e a gente espera sempre revê-lo numa próxima e breve oportunidade. Obrigada a você de casa também pela companhia, obrigada pelo carinho e prestígio de sempre. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acompanhar o Saber Direito e todos os outros programas da casa também. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Te vejo de novo semana que vem. Até lá, tchau. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.